nesse momento agora, um momento histórico, não é isso, Guilherme? E eu quero passar a palavra agora para o irmão Guilherme, que vai nos abençoar aí na direção desse momento histórico. Presta bem atenção aí, que Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém? Amém, irmãos? Eu gostaria de pedir isso para os irmãos da família do pastor Manuel Avelino, para sentar aqui na frente conosco. A irmã já está vindo. Obrigado. Para sentar aqui conosco, irmão Aderbal, amigo da família. Como o pastor falou, né? É uma alegria, uma festa, uma celebração que Deus está nos proporcionando. 107 anos é uma data especial, uma data linda, maravilhosa, e a gente precisa lembrar, relembrar, não podemos deixar, né, a história se perder, não devemos. Todos nós temos uma história, viemos de algum lugar, né? Então nós precisamos relembrar essas coisas. A família do pastor Avelino está conosco. O pastor Avelino foi o nosso primeiro pastor em 1916. Eu não vou falar muito não, para deixar para eles falarem. Chegou aqui ainda seminarista em 1914, 15. A irmã Denise, que é a neta dele, o Rodrigo estava saboreando ali, estava de boca, água na boca, né? O pastor quis pegar, mas eu peguei da mão dele. E eu não sei se eu vou devolver para a irmã Denise. É brincadeira, hein, irmã Denise? Aqui tem as mensagens que ele fez em 1915. Olha só, irmãos, que história, né? Que história. E o pastor Avelino foi consagrado na nossa igreja, foi o nosso primeiro pastor. Vou ficar por aqui. Eu queria que a irmã Denise e a irmã, o nosso vice-presidente, por favor, puder conduzi-la, a irmã Denise e a irmã Niceia, não, vai ficar. Está conosco a irmã Denise. Meu óculos. A irmã Denise de Carvalho Souza Ferreira da Silva, professora, neta do pastor Avelino. A irmã Celeste de Carvalho Souza Vasconcelos, neta do pastor Avelino. O nosso irmão querido Aderbal de Souza Júnior, muito amigo da família. Soares. Não, amigo da família, né? A irmã Nancy, que está conosco aqui também, que é sobrinha do pastor Avelino. Neta também, desculpa. Irmã Nancy é neta do pastor Avelino. E a irmã Niceia Souza, essa linda jovem filha do pastor Manuel Avelino. Eles estão conosco, vai trazer algumas boas histórias, curiosidades do nosso pastor, que nós possamos saborear. Amém? Amém. Irmã Denise, por favor. Bom dia, irmãos. Fico muito feliz com o convite, que eu sou a neta número 2, a neta número 1, infelizmente, já está com Jesus. Mas eu sou a segunda neta do pastor Avelino. Meu pai era o pastor Samuel de Souza também, que era o terceiro filho.
E, então, é só para vocês localizarem. E tia Nicéia é a filha mais jovem do pastor Avelino. Ela vai completar 90 anos. A gente pode falar porque ela não se chateia. Que se vocês estão olhando aquela senhora com quase 90 anos, que mora sozinha, que faz tudo sozinha, que toca piano, que mexe em computador. Então, Deus tem abençoado a vida dela. Dos irmãos de papai, só tem mais um vivo, que mora em Santos, e é médico, mas aposentado, claro, com 94, e ainda toca o seu violino, tocando os hinos todos de cor. Então, a memória do justo era abençoada. Eu vou ler aqui. Os irmãos têm um pouquinho só de paciência, porque com tecnologia eu não sou perfeita, não. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrece. Provérbios 10, 7. Bendito aquele cuja vida não cai no esquecimento e cuja conduta merece ser lembrada. Desse pode-se dizer abençoado, alguém cuja vida tornou-se bênção para os que o rodeiam. Já o nome dos que fazem o mal não merece nem ser lembrado. E esse versículo, essa partezinha inicial, a memória do justo será abençoada, é o que está no túmulo do meu avô, lá no cemitério do Maruí. E, realmente, eu acho que a memória de quem faz o bem fica. Nós guardamos e eu fico agradecida que essa igreja não esqueceu o seu primeiro pastor, não é? E que também, na nossa família, ele nunca é esquecido e ele é muito lembrado em muitos lugares. Eu fui morar em Portugal um tempinho e, quando eu cheguei lá, me apresentaram como a neta do Avelino e eu tive tratamento VIP, porque eu era a neta do Avelino. Na convenção portuguesa, eu cheguei a neta do pastor Avelino, porque ele também esteve um pouquinho em Portugal, não como pastor, mas batizou muitos dos pastores que eu conheci lá, foram batizados por ele. E então a memória dele também não foi esquecida lá. Eu vou começar contando a história, assim, mais ou menos, de quando ele nasceu na Bahia, num municípiozinho do interior da Bahia, chamado Santo Inês. E, naquele tempo, vocês sabem que não existia registro civil no Brasil? Era só o da Igreja Católica. Então, ele, claro, foi batizado na Igreja Católica, que a família era católica. E não tinha registro de nascimento, não. E, quando ele foi casar com a vovó, precisou trazer um documento do cartório lá, de pessoas que o conheciam como sendo aquela pessoa que nasceu lá. E depois o meu primo, olha, imagina, nós estamos fazendo... Tem uma história comprida aí atrás, o registro português, que a nossa avó, esposa do Avelino, era portuguesa. E nós tivemos que fazer o casamento deles em Portugal, agora depois que eles morreram, imagina. Então, realmente, a vida dá muitas voltas. E o pastor Avelino nasceu lá, a família não era assim, uma família de muitas posses, mas também não era muito pobre. E o Avelino, pequeno, tinha uma tia que gostava muito de contar a história para ele. E um dia, ela contou a história do Abraão, que nem era da igreja nem nada, mas a história do Abraão é interessante, porque o Abraão deixou a parentela dele, né? E o vovô, na cabeça dele, criança, disse assim, eu vou ser igual esse tal de Abraão. Mas passou o tempo, e a mãe dele morreu, e ele até teve que ir trabalhar, porque depois o pai também morreu, e a situação financeira já não ficou na mesma facilidade. E ele começou a trabalhar, ele viajava primeiro como aqueles caixeiros viajantes, né? E depois ele passou a trabalhar numa loja, e ele viu uma Bíblia lá e começou a ler a Bíblia, e ouvia os hinos nos cultos ao ar livre, e ele disse que ele ia seguir aquilo. Olha, coitado, a família caiu de pau nele, como a gente diz aqui. Você não vai ser maluco, porque esses são malucos.
Ele disse, você não pode ser isso. Mas ele ficou ali firme, se batizou. Agora, vocês desculpem, mas eu não decorei o nome do pastor que o batizou. Mas aí ele foi... Hã? Alexandre. O nome do pastor era Alexandre. Desculpa lá, gente, que também é muita coisa numa cabeça só. Eu também já tenho 72, então já estou começando a ir pela descida da vida, não é, gente? Então, vovô foi batizado, ele gostava muito dos hinos, e os hinos foram um marco na vida dele. E o cantor cristão, que infelizmente anda bem esquecido aí das igrejas, mas tem 29 hinos dele, letras que ele fazia próprias ou que ele traduzia, letras de hinários americanos. E todo mundo fala assim, pastor Avelino era compositor. Não, pastor Avelino era poeta. Compositor, não, ele escrevia muito, escrevia inglês muito bem, ele lia espanhol, ele foi jornalista, tinha carteirinha de jornalista, trabalhou no Jornal Batista, ele fez muita coisa que depois, aí o Tia Nicéia vai falar comigo também umas coisinhas. Então, ela jogou abacaxi para cima de mim. Mas como eu sou a matraca da família, eu aceitei porque eu puxei a mim. Mas é que eu puxei a minha avózinha Eva, mãe dela, que gostava muito de história da família, história disso, história. Ela fez um álbum para cada filho, com tudo que é retrato, figurinha, desenho do netinho, tudo tem naquele álbum. Cada filho ganhou um. Ela era historiadora da família. Então, eu puxei ela. Mas ela tem uma função muito importante nos hinos, porque ela tocava piano e escolhia umas músicas, tocava para o pastor dos hinários estrangeiros. E ele escolhia aquela, eu quero essa, e fazia a letra para aquela. Então, porque a dona Eva não era compositora. Ela teve uma filha compositora, que é a mãe da Nancy. Era compositora, mas os hinos que o vovô fez com tia Helena não foram para o cantor cristão, não. São separados assim. Então, vovó Eva, agora eu vou fazer um parênteses, pequenininho assim, porque é uma história interessante. Essa minha avó era portuguesa. E ela perdeu o pai antes de nascer. Lá em Portugal, ele teve uma coisa que se chamava naquela época nó nas tripas, e que hoje a gente sabe que é apendicite, e morreu. A minha avó Delfina, mãe dela, ainda estava grávida. E já foi uma dificuldade para fazer o enterro, porque a Igreja Católica não queria deixar, porque eles eram crentes lá em Portugal. Coisa dificílima ser crente em Portugal. Mas ela já era crente lá. Não pode enterrar, porque o cemitério é na Igreja Católica. E ela falou, não pode enterrar, não? Vou enterrar no quintal. Aí o pessoal arranjou um jeito e foi. Depois a minha avó nasceu, não podia batizar, não tinha registro. Aí foi registrada, número 1, do livro número 1, de Oeiras, que era distrito de Lisboa. E depois, a avó Delfina chegou lá, estava nervosa, tinha perdido o marido sozinha, naquele tempo, uma viúva sozinha, imagina, não é? Ela ficou pensando, o que eu vou fazer com essa filha? E o rapaz lá do cartório perguntou para ela, qual é o nome da menina? O nome da menina? E ela, Eva. Eva, não é a número 1 do livro número 1, tudo número 1? A Eva é a primeira mulher do mundo, é a número 1. E a Eva ficou sendo a Eva para sempre. E por que a Eva entrou nessa história? Porque a dona Delfina veio para o Brasil acompanhando uma família, como governanta daquela família, veio de navio. E deixou a Eva lá, em Portugal. Quando a Eva tinha 5 anos, ela voltou para buscar a Eva.
E na casa onde eles moravam, né, onde ela foi ser a governanta e costureira, ela era especialista nessas coisas, modista e tudo. Aí tinha uma menina que brincava muito com a Eva. Só que quando elas foram fazer o exame de admissão para entrar no ginasial, que antigamente tinha isso, a Eva tinha que ter 11 anos até 31 de dezembro. E a Eva fazia aniversário no dia 14 de fevereiro do ano seguinte. Então, não pôde fazer o exame, tinha que parar de estudar. E o que aconteceu é que a menina da casa ficava assim, a Eva é burra, porque a Eva não está estudando, eu estou estudando. E a avó Delfina, mãe da Eva, ficou triste, né? E elas frequentavam a primeira igreja do Rio, que também tinha um seminário, tinha aquilo tudo. E vovó Delfina saiu de casa pensando assim, vou conversar com o pastor para ver se me arranja outro emprego. E olha, quando ela chegou lá, o pastor estava lá esperando por ela. Dona Delfina, nós precisamos de uma governanta para o seminário e para o Colégio Batista. Olha, é a resposta de Deus ou não é? E aí, por que eu estou contando essa história? Porque ela foi para lá, para o Colégio Batista, para o seminário. Dona Delfina ficou lá mais de 30 anos, era considerada a mãe dos seminaristas. E a Eva aprendeu a tocar piano. Aí é que está o foco que eu queria dar para vocês, com as americanas. Além de aprender inglês, de estudar, e não ter que pagar o estudo, quanta coisa boa que Deus mandou ali, né? Então, a Eva, por tocar piano, ela pôde ajudar o Avelino na escolha dos hinos. É um preparo de Deus ou não é? Então, vovô veio para aqui, mas ele primeiro teve que se converter lá, né? Quando ele se converteu, ele foi muito massacrado pela família e depois ele escreveu um hino que conta a história da conversão. Nós temos aqui o Aderbal, que é também quase que fosse da família, porque ele tem até uma história que ele vai contar pequenininha, assim, do avô dele, que conheceu o meu avô Avelino. E ele vai cantar o hino 384, que foi o hino da conversão do pastor Avelino. Aderbal, por favor. Bom dia, saúdo a toda essa igreja com a paz do Senhor Jesus, muita alegria no nosso coração, porque eu sou assim, porque fui membro da Igreja Batista do Ingá, em Niterói, sou muito amigo da família do pastor Samuel de Souza, filho do pastor Manuel Avelino de Souza, e eu queria contar que testemunho é tudo, testemunho é tudo. O testemunho do pastor Manuel Avelino de Souza perdura até hoje nas memórias de quem conheceu e de quem ouviu falar. Eu não conheci, mas teve uma ocasião, no ano de 1947, quando, acho que ele não tinha nem um neto ainda, né, Denise? 1947, o pastor Manuel Avelino não tinha nenhum neto. Não tinha nenhum neto. Primeira neta veio em 1948. No ano de 1947, o meu avô e a minha avó já era convertida, já era crente, mas o meu avô não era crente, e meu avô fumava muito. Foi convidado a ir num passeio que a primeira igreja batista de Niterói fez, a Araruama, e naquele passeio ele sentou-se ao lado do pastor Manuel Avelino no ônibus e foi conversando com o pastor o tempo inteiro e voltou. Daquele dia em diante, meu avô nunca mais fumou. Então, o poder de Deus é uma coisa muito grande. A presença de um servo de Deus é uma presença que tem que fazer diferença. E o pastor Manuel Avelino fazia diferença porque ele provavelmente nem tocou nesse assunto de cigarro, mas meu avô nunca mais fumou. Os anos passaram, depois meu avô se converteu ao Senhor. Olha a obra que Deus faz, a memória, né? E a quem honra, honra. Estamos aqui hoje, né, para contar desta honra, deste grande ungido do Senhor, que foi o pastor Manuel Avelino de Souza,
Eu vou agora abrir o Cantor Cristão aqui e cantar o hino 384, que fala da voz do Senhor. Doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas tem que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tal que nunca estou sozinho. Prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. E eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Derbal, porque pôde trazer essa experiência que um jovem, lá naquela época, como recebeu a voz de Jesus no coração dele, não é?
Então, realmente, esse hino é muito significativo. Depois que o pastor se converteu, ele foi abençoado lá nas igrejas, que ele começou na Bahia, mas, de repente, foram os missionários americanos lá e convidaram para ele vir estudar no seminário que estava abrindo aqui, porque os seminaristas, quem ia estudar para pastor, que era da Bahia, tinha que ir para o seminário do Norte. Mas Deus não queria que ele fosse para lá, queria que viesse para aqui, para o Rio. Então, o convite veio para aqui, e ele veio e chegou aqui, viu a Eva, que era menininha, ele já era um rapaz, e a Eva tinha aí um pouco de idade. Ela tinha, eu acho, 12 anos, não sei, mas já estava mocinha, ele ficou de olho, mas ficou quieto, falou nada. Ele não tinha nada, pé rapado, veio para aqui, né? Foi trabalhar no seminário, fazendo coisas, trabalhos até braçais, não é, Tia Nicéia? Ele foi fazer esses trabalhos e aí, de repente... Mas ele ficou quieto. Esperou a Eva crescer. Quando a Eva fez 15 anos, ele foi lá e falou com a dona Delfina, que era governanta do seminário, né? Ah, eu queria namorar a Eva. E ela disse, não, senhor. A Eva só namora e casa depois que acabar de estudar. E aí, ele ficava lá, como a Tia Nicéia contou, que ele ficava olhando para ela pelo um buraquinho lá, que ela já estava mocinha, com 15 anos, ela era muito bonitinha, e ele ficava olhando pelo buraquinho, né, Tia Nicéia, não é isso? Que ele, como ele era seminarista, não podia conversar com as moças, né? Que era tudo separado. Mas ele morava lá. A Eva morava lá, tinha lá um buraquinho que eles podiam se olhar, né? E quando a Eva fez 18 anos, eles ficaram noivos, e quando a Eva fez 19, eles se casaram, não é? E, nessa época, já o pastor estava consagrado aqui nessa igreja. Ele era seminarista aqui, não é? E depois ele foi ser seminarista na primeira de Niterói também. E, quando ele estava para casar, ele teve que fazer uma opção. Como a família morava lá, e já tinha casa e tudo, ele acabou optando por ir para ficar em Niterói. Mas ele sempre tinha essa igreja no coração, porque sempre que se falava na consagração dele, ele se lembrava da Igreja de Bom Sucesso, que no nome já diz. Como é que é o nome de vocês? E a Igreja de Bom Sucesso também foi um passo no bom sucesso do ministério do pastor Avelino, não é? Começar aqui num lugar que se chama Bom Sucesso é muito melhor do que começar num lugar que se chama Niterói, né? Niterói significa água escondida. E ele não queria esconder nada. Então, ele preferiu, né? Foi consagrado aqui. Agora, eu vou contar um pouquinho, só para falar do casamento. O casamento foi lá em Niterói e grandes nomes dos batistas daquela época foram testemunhas do casamento. Eu tenho lá, consegui essa certidão de casamento de 1919. Está lá em casa guardada. Mas agora eu vou... Só um instantinho, ela não quer falar, não, mas ela vai falar. Como que era a casa do pastor Avelino? Como é que era a vida dele em casa? Porque tem muita gente que é crente, que fala no púlpito, que fala com todo mundo. E em casa, como é que é? Testemunho feio, zangado, brigão, não é? Mas o pastor Avelino não era nada disso. Olha, vamos lá, que Tia Nicéia vai contar agora como era o pastor. Bem, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui da igreja, principalmente por estar falando do meu pai, né, que me traz muitas saudades. Mas papai em família era enérgico, mas era muito carinhoso, muito bom, muito... mantinha ali a ordem, mas dentro de uma certa coisa gostosa, né? Então, era aquela harmonia, aquela coisa boa. Ele tinha umas manias. Levantava muito cedo, 5 horas, 4h30, 5 horas, já estava de pé, e aí ia pro seu banho gelado, podia estar o maior frio desse mundo, era banho gelado. Depois ia ler a sua Bíblia, um trecho em grego, um trecho em espanhol, um trecho em hebraico, um trecho em inglês, um trecho em português, fazer suas meditações, e depois havia o café.
Naquela época, hoje é mais difícil, mas naquela época a família estava sempre no café da manhã, no almoço, no jantar, juntos. Então, começou com o primeiro filho, depois foi aumentando com o segundo, terceiro, até chegar aqui, na Dondoca que está aqui, né? Que já vai fazer 90 anos esse ano. Então, nós tomávamos o café e depois havia o culto. Ele falava um pouquinho e depois cada um recitava um versículo. Eu, como era pequenininha, eu sempre recitava, Deus é amor. Então, ficava aí, né? Ou então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, os meus versinhos. Cantávamos um pedacinho de um hino, ou um hino, conforme foi, cada um, ajoelhados, fazia uma oração. Desde que eu era pequenininha até papai, mamãe e a vovó também participava desse culto de manhã, enquanto ela estava em casa. Quando estava no seminário, ela estava lá, mas quando estava em casa, participava. Então, dali partimos para as escolas, os meus irmãos mais velhos, depois eu também fui, e fomos crescendo dentro de um ambiente muito harmonioso, muito gostoso, como assim na igreja. Na igreja, a criançada, quando acabava o culto, o pastor, o papai ia lá para a porta da igreja, a criançada vinha toda abraçá-lo, apertar sua perna, ficar ali, quando ele fazia aquele carinho, era tudo muito gostoso. Então, a minha vida em casa era muito boa, fui criada dentro do Evangelho, eu, meus irmãos, então todos permaneceram até o fim ali. E isso nós sempre agradecemos a Deus, eu continuo agradecendo o princípio que eu tive, não é? E as bênçãos que Deus derramou na nossa família o tempo todo, pelo pai que tive, pelo pai firme, muito enérgico, mas muito harmonioso, muito gostoso de tratar com ele, né? Então, é isso aí que era a nossa vida familiar. Ele passeava muito com a gente. Todo 1º de maio a gente fazia um passeio lá na Quinta da Boa Vista, ou no Alto da Boa Vista, ou a igreja também fazia os piqueniques. Então, era tudo ali gostoso, né? É isso aí que eu tenho que falar no momento. Por enquanto. Porque a palavra está entregue ali à minha sobrinha, e ela já foi nomeada a faladora da família. Então, ela Mas eu sou a faladora mesmo, porque eu sempre sou uma matraquinha. Mas é bom a gente, às vezes, ser matraca, porque a gente consegue contar a história, não é? Se eu fosse ficar muito quieta, eu não ia contar essa história para vocês. Mas, então, a Nicéia contou como era a vida lá na família e os irmãos dela foram estudar nas escolas. Mas o pastor Avelino percebeu que precisava ter um colégio batista, uma escola batista, porque, naquela época, como hoje, primeiro, naquele tempo, tinha poucas escolas, né? Era mais difícil ter escola. E, segunda coisa, é que a gente não sabe, muitas vezes, o que é ensinado na escola para os nossos filhos. Hoje em dia, a gente está um pouquinho preocupado com certas situações de coisas que acontecem nas escolas. Não é? Eu não sei se os irmãos viram, mas na cidade de Taubaté, os professores foram proibidos até dizer Deus te abençoe. Olha que absurdo. E aí nasceu na cabeça de vovô a ideia de fazer um colégio em Niterói, porque existia um colégio em Campos, Colégio Batista de Campos, e Colégio Batista do Rio de Janeiro. Mas a convenção não podia assumir, porque já tinha o Colégio Batista. A Convenção Fluminense não podia assumir, porque já tinha o Colégio Batista de Campos. Então, ele se juntou com várias pessoas e conseguiram construir o colégio. Tia Nicéia chegou a estudar lá, né, Tia Nicéia? Você foi para lá pequena, na 3ª série. Então, aí esse Colégio Batista, primeiro na direção dele, pastor Avelino, e depois, quando ele faleceu, ficou papai lá no lugar, que papai já estava terminando o curso da Faculdade de Filosofia, também já pôde ser professor. E, então, eles fizeram o Colégio Batista e ajudaram a muita gente estudar no tempo que você fazia o exame de admissão. Se não entrasse para a escola do governo, não tinha onde estudar. E o Colégio Batista abria as portas, dava bolsa de estudos. Quem chegasse lá, pastor Avelino e depois pastor Samuel, dizia, não,
Até quanto que você pode pagar? Tanto. Tá bom, então, não posso pagar nada. Então, venha estudar que Deus proverá. Deus proverá era uma mensagem permanente na boca do Avelino e depois na boca do meu pai. Porque o Avelino, você lembra quando no comecinho eu falei que ele queria ser o Abraão? E quem falou Deus proverá? Foi o Abraão, não foi? Quando o filho Isaac estava lá perguntando, cadê o cordeiro aí? A gente vai fazer o holocausto como? E o Abraão, encolhido, porque Deus tinha pedido a ele o sacrifício do filho, não foi? Vocês não sabem essa história? Então, e ele disse, Deus proverá, não é? E Deus sempre proveio tudo que foi necessário, não só na vida do Avelino, da família dele, do Colégio Batista, que começou numa casa alugada, e hoje em dia tem lá uma propriedade muito grande, que não é mais o Colégio Batista, infelizmente. Situações governamentais dificultaram a permanência do Colégio Batista de Niterói, mas a propriedade grande foi doada para a Convenção Batista Fluminense. E hoje a convenção não funciona lá, mas está sendo alugada e o dinheiro que vem desse aluguel está ajudando a sustentar o trabalho Batista Fluminense. Então, Deus sempre pôde prover tudo. O pastor Avelino, eu não vou demorar muito, porque se eu for ficar aqui, ele foi presidente, foi vice-presidente da Aliança Batista Mundial, foi presidente da convenção, sei lá, 20 vezes, sei lá quantas, foi da Junta Patrimonial Batista, que naquele tempo, Junta Patrimonial Batista era o banco, era uma espécie de banco dos batistas, para emprestar dinheiro para as igrejas. As igrejas, às vezes, não tinham crédito nos bancos, até porque a igreja não podia ter propriedade. Eles tiveram que criar uma associação, que aqui chama, acho que é associação denominada evangélica, não é? Para comprar, e os imóveis eram comprados no nome disso. E a Junta Patrimonial, que recebia bons dinheiros também dos americanos, que os nossos missionários traziam muito dinheiro para aqui, dólares valiam muito mais do que o nosso dinheiro sempre valeu, não é? Então, a Junta Patrimonial emprestava o dinheiro para colégios batistas, para igrejas batistas, para construir templos. Então, ele também foi presidente da Junta Patrimonial, ele foi da Junta de Missões, ele foi muita coisa. E também organizou umas igrejas de Aniceia. Você quer falar alguma coisa sobre as igrejas que o vovô organizou? Ele organizou 11 igrejas. 11 igrejas. Aí, Aniceia. Foram 11 igrejas que meu pai organizou. Né? E foi pastor de alguma dessas, não é? Foi pastor de algumas. E eu vou contar rapidinho uma historinha aí, que eu já estou acabando. De quando eu era criança, eu ia lá na igreja de Niterói, porque papai já era pastor da igreja de Pendotiba, que era uma igrejinha mais humildezinha, que ficava num bairro mais afastado da cidade. Mas eu ia lá, e um dia eu vi vovô, era para ser a inauguração da igreja de Martins Torres, lá em Niterói, em 1960. Eu tinha 9 anos. Aí, eu ouvi o vovô dizendo assim, nós, meus irmãos, nós, às vezes, precisamos sair de perto das pessoas, porque quando vocês veem um vaso com muita planta, muitos pés de planta, você precisa tirar uma muda. Não precisa? Porque se ficar todo embolado ali, as folhas não crescem, não cresce nada. Se você tirar a muda, você leva para lá. E aquelas pessoas, talvez, que estivessem sendo transportadas para outra igreja, ficassem tristes que perdiam aquele convívio de cá. Mas aquele convívio ali ia fazer crescer. E aí íamos ter outro vaso cheio de plantas. E aquela ali já podia fazer outros, e essa daqui continuava fazendo outros. Eu me lembro dele contando isso. Então, meus irmãos, quem quisesse a muda lá, que vá para começar a igreja de Martins Torres. E eu vou, assim, diminuir a minha fala, só vou falar agora da construção da igreja de Niterói, que teve muitos percalços, e houve uma confusão lá, que Tia Aniceia vai contar agora um pouquinho, e vovô fez o hino 454 do Cantor Cristão,
que se chama Temos por Lutas Passado. Quem não passou em luta nenhuma aqui? Alguém aqui nunca teve uma luta na vida? Mas o pastor Avelino, então, fez, e eu pedi ao Guilherme para ele botar no data show aqui, não sei, a letra do hino, para ver se vocês conseguem cantar, e o Aderbal vai puxar. Mas Xanicé vai contar a história de por que aconteceu esse hino. Mas, antes de contar a história do hino, eu vou contar uma... Sempre papai tinha umas experiências engraçadas. E ele gostava muito da palmeira e a trepadeira. Sempre ele contava isso. Que a palmeira levava anos e anos e séculos para crescer. Chegava lá em cima, depois de muitos anos. E a trepadeira, do instante chegava lá, eu já cheguei aqui em 2 dias, eu estou aqui junto com você. Aí a palmeira dizia assim, mas eu estou aqui há quantos anos? E você, quanto tempo vai durar? E isso ele fazia um relacionamento com o crente. Às vezes a pessoa chega na igreja com aquela animação, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e parecia que... Mas, de repente, aquela pessoa esfria, desaparece, some. Então, foi aquela trepadeira que subiu. Então, é preferível, às vezes, ir crescendo na escola dominical, aprendendo ali devagarinho, e vai tomando conta da doutrina, vai aprendendo isso. Então, é a palmeira, né? A palmeira. Quanto ao hino, foi o seguinte: certa vez, o prefeito da cidade de Niterói esteve lá em casa. Eu nem era nascida, né? Mas papai sempre conta isso. Eu até tinha trazido, separei lá os retratinhos, mas esqueci tudo em casa, a Bíblia de consagração dele, e esqueci tudo, deixei tudo em casa. E então o prefeito foi lá e disse: pastor, nós vamos fazer um livro e queremos que o senhor fale alguma coisa do trabalho batista aqui em Niterói. Papai fez e entregou. O livro saiu, nada. Aí papai foi lá e falou: escuta aqui, prefeito, e aí? Eu fiz o artigo. Ah, pastor, aquilo lá não é igreja, aquilo é uma casa velha caindo aos pedaços. Tem lá esse retratinho, eu ia trazer, mas com um negócio com a pressa, sei lá por quê, esqueci lá, tudo separadinho. Aí papai disse, papai disse assim, como é que nós vamos ficar ali? Realmente aquilo está caindo aos pedaços. Vamos fazer uma campanha. Fizeram uma campanha e compraram um terreno lá numa rua, não era principal, mas era uma rua boa lá em Niterói. Começaram a construir. Nesse período veio uma tempestade, caiu tudo, e era a época que os funcionários de obra estavam todos em greve. Então, os membros da igreja começaram a trabalhar. Nessa ocasião, então, papai resolveu escrever esse hino: temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem me dado, dera o seu servo fiel. Esse hino serviu de incentivo durante a campanha para a igreja se projetar. Depois os padres também quebraram as poltronas lá, as bancadas, e era um tempo de muita perseguição. Mas Deus é grande, a igreja cresceu, e depois ainda teve um outro tempo na rua principal lá, que se vê no final da avenida principal de Niterói. Eu também tinha separado o retrato, mas ficou tudo em casa. E fica para uma próxima oportunidade, de 117 anos. e essa é a história do hino. Foi para incentivar ao povo ali da igreja, os membros da igreja, a terminarem a obra. E isso foi muito bom, porque eles se incentivaram e a obra saiu e ficou pronta. E aí é a história. Aí o retrato da igreja, a primeira lá, que foi na Visconde de Sepetiba, apareceu num livro da Junta Patrimonial, de 1929, que eu tenho lá em casa, imagina. Eu gosto de guardar as coisas. Mas, antes da gente cantar, eu só vou ler aqui
para terminar, porque eu sei que tem hora marcada, e vamos cantar só, são 2 estrofes, dá para a gente cantar. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dá-nos-á poder real. Deus nos guardará. Então, se Deus é por nós, quem nos vencerá? Não é? Até pode ser contra, mas não vai vencer, não é? Então, vamos cantar o hino e depois eu entrego a palavra e agradeço a atenção de vocês. Desculpe demorar um pouquinho, mas eu sou um cadinho faladora. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Obrigada a vocês pela atenção. Espero não ter cansado vocês muito. Irmãos, histórias lindas, né? Histórias maravilhosas que ficaram com a sua prosperidade. Eu quero agora chamar o pastor Wellington e a irmã Niceia. Está com o microfone aí? Nós estamos aqui com 1 minuto para o irmão Diácono Edson Santos, coordenador executivo da Associação Batista Leopoldinense. Por favor. A irmã Niceia e o pastor... A senhora vai ficar aqui mesmo? A senhora manda. Tá bom, tá ok. Tá bom. Ô, irmão, fica com ela aqui, por favor. Irmão, 1 minuto. 1 minuto, vamos marcar então. Irmãos, bom dia a todos. Eu confesso que estou aqui saindo, né, quando aqui terminar, tremendamente abençoado e emocionado. Amém. Irmãos, que alegria. Eu ficaria aqui, irmã, a tarde toda ouvindo as histórias, porque são histórias de vida que tem muito a ver com todos nós aqui. Então, pastor Wellington, parabéns por essa programação, parabéns pela sua igreja, parabéns por tudo que está sendo feito aqui. São 107 anos. 1916, os irmãos passaram pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, peste bubônica, peste não sei mais de quê.
Olha quantas coisas os irmãos, Covid, quantas coisas os irmãos passaram e hoje estão aqui firmes. Então eu trago um grande abraço da Associação Batista Leopoldinense, pastor Sidney, nosso presidente, associação que os irmãos fazem parte, porque os irmãos são da Leopoldinense, a igreja mais antiga da Leopoldinense. Então a Leopoldinense existe porque os irmãos existem, e muitas igrejas que os irmãos abriram fazem parte da Leopoldinense. Eu sou da 2ª Igreja Batista em Vigário Geral, ou seja, eu sou vigarista de segunda. E na igreja, em Vigário Geral, são 4 igrejas batistas. E a primeira igreja batista é filha dos irmãos. Ou seja, a nossa igreja foi um grupo que saiu de lá da PIB e fez a segunda. Então, olha só a importância dessa igreja num contexto batista no Rio de Janeiro. Então, olha, parabéns aos irmãos, que Deus continue abençoando. Estou saindo daqui abençoado e emocionado com essas histórias. E sugiro às irmãs, peguem esses hinos, conte as histórias, escreva essas histórias. Já está tudo lá? A irmã Niceia tem um canal no YouTube, Niceia Santos. Opa, então, ó, Niceia Souza. vou te acompanhar, Niceia irmão. Souza. Então já vou acompanhar a irmã lá, tá? Já ganhou aqui um fã, não, como é que é? Um seguidor. Eu sou, de Cristo, mas também da irmã. Irmãos, parabéns, que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado, irmão Edson. Leve nosso abraço ao pastor Cid. Pastor, com a palavra. Irmãos, é muito emocionante mesmo. Muito, muito. Ela vai cantar? Todo mundo canta ou toca lá, né? Não, pode deixar. Muito emocionado, irmão. São 107 anos. A gente tem que fazer essa pausa aqui e dar essa abertura. Irmão, foi até breve demais. Podia ter ficado até 3 horas da tarde aqui contando. Tem um sermão ainda, irmãos. O pastor Avelino, ele sai daqui, vai para Niterói e passa a ser o pastor da primeira Igreja Batista de Niterói. Foi o pastor que mais tempo ficou na primeira Igreja Batista de Niterói. Não foi o Fanini, foi ele. Ele ficou 45 anos. O Fanini acho que ficou 41 anos. Então, realmente foi alguém que fez diferença nas igrejas por onde passou, na denominação. E até mundial, foi vice-presidente da Aliança Batista Mundial, não é isso? E nós não poderíamos deixar passar essa data sem fazer uma homenagem. E a primeira Igreja Batista de Bom Sucesso está entregando às mãos da filha do pastor Adelino, Nilceia, essa linda placa aqui que está escrito Primeira Igreja Batista em Bom Sucesso, homenagem póstuma ao nosso primeiro pastor Manuel Avelino de Souza, em favor do tempo dedicado ao ministério pastoral nessa igreja nos anos de 1916 a 1918. A primeira Igreja Batista em Bom Sucesso é eternamente grata pelo serviço de expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Entregamos à filha Niceia de Souza com imensa gratidão. E aí vem a citação de um texto muito significativo para essa época. Pela fé, as obras de um justo, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, versículo 4, a parte B, pastor presidente Wellington Ferreira Leal, Rio de Janeiro, 19 de março de 2023. Amém, queridos? Glória a Deus. A quem honra, honra. Irmã Niceia, eu quero... Oi? Daqueles do Velho Testamento que está escrito no túmulo de vovô. É incrível, ela está falando aqui que parte desse texto, a primeira parte, né? É continuação desse texto, está no túmulo dele. Eu não sabia disso. Olha que coisa. Irmã Niceia, olha, para mim, só Deus sabe o significado desse momento.
Nossa, muito emocionado. A Antônia está chorando, Antônia? Eu falo mesmo. Nossa, olha, eu olho para a irmã, fico pensando na Amábile. A Amábile não está aí, não? Está lá embaixo, né? Mas, olha, Deus abençoe. É uma homenagem póstuma, mas é uma homenagem. Eu quero dizer para a irmã que em Cristo Jesus essa igreja ama muito a irmã, juntamente com as filhas e toda a família. Amém, igreja? Eu quero dar um abraço na irmã. Tem que ser devagar, né? Eu quero dar um beijo. Deus abençoe. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pela vida do teu pastor, ó Pai, que um dia passou por aqui neste púlpito e teve uma existência tão significativa. Bem-aventurados são os pés daqueles que proclamam a palavra do Senhor. E louvamos o teu nome, ó Pai, porque mesmo depois de morto, ó Pai, as obras evidenciam a vida deste homem, ó Deus, a relevância da vida deste homem. Louvado seja o teu nome pela saúde da tua serva, irmã Nicéia, que nesse dia esteve aqui conosco, ó Pai, trazendo memórias de um passado tão significativo e que marcou tão profundamente a nossa vida. Louvado seja o teu nome, continua dando saúde a ela, toda a sua família, as filhas, netas que estão aqui nessa manhã. Continua conosco, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você é muito linda, hein? Estou muito satisfeita aqui, muito emocionada. Agradeço à igreja por esta placa aqui, que isso aqui vai ser guardada com muito carinho enquanto eu existir e depois vai permanecer na família, né? Glória a Deus. Amém. Pastor Ilson Ferreira. Por favor, Pastor Ilson Ferreira. Pastor Ilson Ferreira, para quem não sabe, nós temos muitos novos convertidos. Toda vez que o pastor Ilson vem aqui, a gente tem que falar, né? Quem é esse Ilson Ferreira? O pastor Ilson Ferreira é o pastor do meu coração, é o meu pastor. Ele me apresentou Jesus Cristo através do Espírito Santo. Aceitei Jesus através da mensagem do pastor Ilson. E eu tenho sempre uma memória do pastor Ilson no culto, pregando, e eu, um garotinho de 7 anos de idade, olhava para o pastor Ilson e falava assim: como é que pode alguém falar com tanta convicção como que ele fala? Meu Deus, eu ficava com isso inculcado na minha cabeça. Eu falava: meu Deus, como é que pode alguém falar essas coisas de eternidade, de céu, do inferno, e com tanta fé? Meu Deus, que resposta! Eu, com 7 anos, já pensava isso. Eu falava: isso não é para qualquer um, não. Eu nunca vou chegar lá. Já passou. E aqui está o pastor Ilson, aí me batizou. Depois fez o meu casamento. Aqui nessa igreja, inclusive, exatamente. Depois deu posse, veio na minha ordenação. Depois deu posse lá na Igreja Batista Nova Esperança. Depois voltou aqui, deu posse aqui também. Então, por onde eu vou, ele vai junto. Nós vamos ser vizinhos no céu. Vamos ser vizinhos no céu. Consagrou Amábile, foi a oração dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu posso falar. Ele é um obreiro que viveu como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Quantos vieram aqui nessa manhã para ouvir a voz do Senhor? Então vamos ouvir a palavra que Deus colocou no coração, pastor Ilson. Sê tu uma bênção. Amém. Obrigado. Bom dia. Vocês deviam ter falado mais. Porque esperar 107 anos para falar, tem que falar bastante. Né? Mas foi uma coisa magnífica. Está tudo filmado, não está? A gente pode ver de novo, né? Eu estou muito amarrado nessa associação leopoldinense, porque, com 17 anos, eu fui vice-presidente da Associação Rubi, o Adonirão. Quem tem notícia do Adonirão?
que era da igreja de Barra de Pina? Ninguém? Cadê o Adoniran? Sumiu? Foi arrebatado? Eu estou aqui ainda. Em 65, eu fui vice-presidente da Associação Rubi. E aí fiquei conhecendo muito a história dessas igrejas. Organizei Roquete Pinto, foi o primeiro pastor, e depois fui pastor da Central de Bom Sucesso. E então, minha vida, 17 anos fiquei em Parque União, minha vida ficou muito ligada a esse pedaço do Rio de Janeiro aqui. E eu ouvi falar dessas coisas na igreja de Wellington e Antônia, e Amabile, que vocês não são nada assim, Amabile, e Jesus por cima dos três. Então, manhã maravilhosa. Você não tem só cara de cantor, não, você tem cara de pastor também, tá? Dá um jeito de pensar nisso. Lá no céu eu vou te cobrar se você aceitou o desafio. Gente, eu não vou perguntar quanto tempo eu tenho, mas eu quero usar a inteligência e não ficar além do necessário. E Hebreus já foi citado algumas vezes, e é Hebreus que você falou em Hebreus 12, né? Foi? Estava falando, parabéns, estou falando difícil, né? Falando bem. E eu devo muito a esta princesa, porque em 2004 ela me ajudou a publicar o meu primeiro livro pela Juerp, sem me avisar. Só fiquei sabendo quando a Juerp tinha decidido. Obrigado, porque faz isso de novo. Eu vou mandar o material, você só deixa que eu saiba depois na hora da publicação. Me ajuda em coração, porque eu estou preparando mais um livro, e dessa vez é a plenitude de Jesus em cada livro do Novo Testamento. São 27 características de cada livro e a publicação. E eu até fiz uma pegadinha com um pastor amigo meu essa semana, e eu já vi que ele usou hoje aqui no púlpito. Eu estava prestando atenção. A plenitude de Jesus em Mateus. Quem sabe aqui qual é a plenitude de Jesus em Mateus? Só você, Wellington? A plenitude de Jesus é o que o pastor falou. Emmanuel, Deus conosco. Mas qual é a base que o senhor tem para dizer o que o senhor está dizendo? É a minha base, vocês conhecem bem. Todos vamos recitar juntos o último versículo de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou o fim do mundo. Pode ser também isso. Porque eu sou Emmanuel. Eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Porque eu sou o que o anjo disse no capítulo 1 que eu sou. E Isaías disse antes do anjo, em 7,14, ele será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. E Jesus fechou Mateus dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu vou ler, e não vou dizer onde eu estou lendo, em Hebreus, para não atravessarmos cada vez mais o tempo abençoado, que deveríamos ter continuado, como disse o abençoado da associação. Você disse que você é abençoado, eu estou dizendo que você é abençoado. Todo executivo é abençoado, senão ele não faz o trabalho dele, né? Então tá bom. Está aqui. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Coisa linda, meu Deus, né? Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Abençoa, Senhor, e aplica às nossas vidas a Tua palavra. Glorifica sobre tudo e sobre todo nome
o teu nome entre nós nesta manhã. E não só nesta manhã, mas para sempre. Amém. Por que é que esta igreja conseguiu atravessar, depois que Deus usou o pastor Avelino e todos quantos vieram depois dele, nesse lugar? Plantar a igreja e estabelecer o reino com o endereço. A igreja é o endereço do reino. Cada igreja de Cristo é o endereço do reino, porque o reino é inabalável. Quantas igrejas foram abertas durante 107 anos e fecharam? Porque elas não eram o quê? O que a igreja é do reino? Agência. A igreja é uma agência do reino. E quando ela não é uma agência do reino do rei Jesus, ela sofre abalos e ela fecha. Ali onde a minha esposa faz fisioterapia, por falar em esposa, ajuda em oração que ela vai operar quarta-feira, uma ligeira cirurgia, sem anestesia geral, só para apagar um pouquinho o terceiro nódulo que ficou dos 3. Eram 3, 2 evaporaram pela graça do Senhor, e eu espero que até a quarta, terceiro evapore também. E a médica então disse: precisa não, vai embora para casa. Só vai ficar 24 horas, se o Senhor assim nos permitir. Ajudem, agradecendo que a médica mesma ficou radiante com o que aconteceu. A médica ficou radiante. Então, nós estamos radiantes e glorificados. A gente já sabia, né, como diz, a gente já sabia que o Senhor está no controle. Bom, mas uma agência do Evangelho ali na Suburbana, em Abolição, está lá: vende-se ex-igreja evangélica. Pode ter mudado dali para um lugar maior e persistir, não significa que... Mas se está vendendo e fechou porque acabou, era agência do reino? Não era. Por que não era? Porque uma agência do reino inabalável não se abala. O mundo está sendo abalado por muitas coisas. Nós não sabemos em que trombeta nós estamos das 7. Devemos estar em alguma das 7. Mas, pelo que parece, o mundo está sendo abalado por aquilo que Jesus disse. Porque o mundo é abalável. Leiam aqui os versículos antes do 28, e a única vez que tem inabalável no Novo Testamento é aqui. É a única vez. O que significa isso? Que o reino de Jesus, plantado na terra, é a única coisa. E por que a única coisa inabalável? Porque o rei desse reino não é coisa, é ele. É o onisciente, onipresente, onipotente, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estava lá nos Estados Unidos, pregando em algumas igrejas, 5. Aí o intérprete disse: quer pregar na minha igreja em Dallas? E eu disse: só vou se Jesus mandar. Como é que eu vou saber que Jesus mandou? 2 metros de altura, de braço aberto, parecia uma águia. E aí eu falei assim: amanhã eu te falo. Lá estávamos em Silsbee, no Texas, fazendo um revival de domingo a sexta-feira. E aí, no dia seguinte, Jesus mandou? Mandou. Laptop, blá, blá, blá. Pastor Sou Ferreira vai pregar isso aqui, Windsor Park Baptist Church, Dallas. Aí fomos. Mateus 28, 18. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Aí eu falei sobre o poder do dinheiro, poder da riqueza, poder das nações. E caí na bobagem de falar que os Estados Unidos pensam que é o maior país do mundo, mas a China, eu não tinha certeza se acreditava nisso. Rapaz, foi uma revolução na igreja. Aí eu caí fora, queria me pegar lá, tá doido. Quando foi à noite, tinha um pinguinho de gente no culto, era manhã e noite. Eu disse: cadê a igreja? Ah, rapaz,
Você não veio numa oportunidade boa, não. O Criswell está fazendo 50 anos de jubileu de ministério, e aí ninguém veio ver você, foi todo mundo para a igreja do Criswell, 25 mil membros só. E então, isso aconteceu porque eu disse, o Senhor disse, é no céu o seu problema? Com quem que você pode ou tem que resolver? Com Jesus. Pantexucia, todo o poder eu tenho no céu. É para entrar? É para perdoar para entrar? Qual é o problema que você tem? Você não tem problema no céu, você tem problema para entrar no céu. E aí, foi isso que aconteceu. Então, o Senhor Jesus tem todo o poder, exousia a autoridade para governar. Entende? Tem Kratos, é poder humano, Dinamis é poder humano, mas exousia é poder para governar céus e terra. E ele disse que tem isso, e eu creio nisso há 58 anos. Então, meus irmãos, aqui está dizendo, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Inabalável porque o rei desse reino é Jesus, e a agência desse reino também é uma agência inabalável. 107 anos de vida inabalável. Porque ela também, em Cristo, é inabalável. O pecado abala, a tentação abala, a enfermidade abala, desencontro de temperamentos abalam. Rebeldia de filho abala, aqui já falou filho, o pastor orando, né? Filho com mãe é filho da mãe, né? Então, filho com mãe com filho, casar e tudo. Os desencontros abalam. Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, essas coisas abalam a sociedade, a família, os costumes, a moral. Eu moro no Rio de Janeiro desde 58. O que eu tenho, então, de fé, eu tenho de morar no Rio de Janeiro. 58, o que dá de 58 para cá, de tempo? Hein? 65? É isso, então, que eu tenho de Rio de Janeiro. Nunca fui à praia de Copacabana. Quem já foi aqui à praia de Copacabana? Praia de Copacabana. Eu nunca fui. Não quero ofender vocês, mas eu não sou chegado a Sodoma e Gomorra. Eu não sou chegado a Sodoma e Gomorra. Eu nunca fui. Nem quero ir, nem pretendo ir. Também nunca fui ao Corcovado, porque eu não sou chegado à idolatria. Sou chegado. Agora, o pão de açúcar é importante. Que eu olho da minha janela, vejo pão de açúcar. Olho para a esquerda, vejo o dedo de Deus em Teresópolis. Aí eu oro. Aí isso é importante. Senhor, essa é a minha seara. Em 99, eu pedi ao Senhor a seara de oração. E agora, uns 3 anos atrás, ganhamos. Nossos filhos alugaram para a gente, que a esposa não pode subir 35 degraus da Vasta da Gama, e fomos para lá. Então, o Senhor me deu. Aí eu fiquei fazendo gracinha. Pastor de 76 anos, né? Fazendo gracinha. Conversando com os colegas na varanda, lá da belezinha lá. Você foi lá, você viu, né? Aí você não gosta de olhar para a esquerda, não? Que ali eu vejo Inhaúma, o cemitério de Inhaúma ali. Eu gosto de olhar para a direita, que eu vejo pão de açúcar lá e tal. Aí o Espírito Santo disse assim, você não pediu um ministério de oração? Esse povo está chorando ali. Está sepultando seus queridos ali. Ah, mas eu fiquei com a vergonha. Meu pai, eu pedi um ministério de oração. Comecei pelo livro. Já tem X nomes. Não vou cometer o erro de Davi, contar o exército, né? Contar o número dos exércitos, não. Então, X nome, mas não deu para ficar. Decorei 130, passei para o caderno. E aí o Senhor me deu 180 graus de seara.
Aí eu oro por vocês. Aí eu digo, Washington, lá da Carioca, o Ailton, Antônio e Amável. Todo dia está na porta do céu. Pá, pá, pá. Ao orar pela igreja, estou orando por vocês. Então, aqui está dizendo isso. Agora, duas coisas para a gente acabar, fechar. No verso 2 de Hebreus 12, o mesmo capítulo. Leio esse capítulo em casa. A mensagem está em todo o capítulo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, o segredo de tudo é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente. Corramos com perseverança, verso 1. Então, a ideia aqui é de um atleta cristão. Corramos com perseverança. Fazendo o quê? Olhando para onde? Está olhando para onde, irmão? Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vocês que são membros desta igreja e estão na categoria de atletas de Cristo, sabia disso? Mas eu estou com 79, 85, não sei o que lá. Você é um atleta cristão. Usa esses pés para pregar o evangelho quando vai para a rua. Pede a Deus encontro com alguém todo dia, quando você for para a rua. É maravilhoso, ele bota a gente na sua frente. Ontem eu entrei no elevador, né? Aí chegou um camarada lá dentro, não vai sair? Hudson, evangélico. Não, é que eu entrei e queria descer, ele subiu, veio parar aqui e veio buscar o senhor. Foi por Deus. Aí, opa, aconselhamento no Hudson. Um crente extraordinário, mas Deus queria que eu falasse alguma coisa para ele. E ele falou isso. Com certeza eu não vim aqui à toa. Deus quer falar alguma coisa no meu coração. Peça a Deus para você ser bênção. Está indo para a rua, tem coisa certa para fazer, faça a coisa certa daqui de baixo. Mas faça a coisa certa também lá de cima, seja útil. Você, como atleta, você vai semear na estação própria, como o homem do Salmo 1, plantado no Espírito Santo, que é a corrente de águas, dá o fruto na estação própria. Vai para o trabalho, vai para a rua, vai para a escola, vai para onde quer que seja. Vai como atleta cristão, independente da idade, olhando para Jesus, para a glória de Jesus. Então, você é atleta de uma agência inabalável, do reino inabalável, cujo rei gravaram. Será que alguém gravou? Você é atleta de Cristo, que dá o fruto na estação própria, porque você pertence à agência inabalável, que é a igreja de Cristo, do reino inabalável, que é o reino de Deus na terra, e cujo rei é Jesus Cristo. E a última coisa está no verso 14. Eu sou apaixonado por esse versículo, por tudo da Bíblia, né? Já li a Bíblia mais de 40 vezes só. Então, é uma coisa magnífica, maravilhosa. Diz aqui o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui nós temos professoras, doutoras, uma opção de coisa maravilhosa aqui, né? Ali, doutora, professoras e tudo. Qual é a categoria desse vocábulo ninguém? Eu não sei explicar direito, eu também sou professor, mas eu não sei explicar direito. Mas eu só sei de uma coisa que ninguém vai tirar da minha cabeça. Ninguém é ninguém mesmo. Você pode ser o Papa, você pode ser o bispo, você pode ser o apóstolo, você pode ser o não sei o que tem lá. Se você não for um santo, você vai ficar de fora. Ele também vai, e eu também ficaria, mas eu sou bobo. Eu quero ser um santo. A Bíblia diz que a coisa mais importante é santificação. Qual é a coisa mais importante da existência humana? Santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor?
já agora operando e depois daqui abrindo a porta para você, é santificação. Como assim? Quem é santo e santificado? É o convertido, não é? Sou crente, regenerado, verso 12 de 1 João, ginomai. Não é metamorfose, transformar uma coisa em outra, não. É ginomai, mudar de criatura em filho. Essa é a palavra do verbo, sentido do verbo. Mudar de criatura. Está na igreja, mas só é criatura, não verá o Senhor. Mas se passou pela operação do novo nascimento, foi promovido, modificado de criatura, já era amado como criatura, e agora nasceu de novo, é filho. Deus, o Espírito Santo mudou, promoveu. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses foram feitos filhos de Deus, que é o ginomai, que significa promoção, arrependimento do pecado, nova vida e tudo. Então, o sentido ainda é desse versículo, só para você entender isso. Colossenses 4, que é sobre santificação, e eu fecho aqui, pastor. Se você quiser vir caminhando, será um prazer. Está aqui escrito, 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais 107, progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais das prostituições, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Deste modo, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, o que foi que nós falamos aqui? O rei é Jesus, o reino é o seu reino no mundo, a igreja é a agência. Eu estou falando tudo isso sobre 1 de bom sucesso. A igreja é a agência do reino, e ele é inabalável, e a igreja é inabalável pelo poder, pela graça, pelas promessas dele. E somos atletas, sois atletas, para testemunhar de Cristo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. E um dia você completa a questão da santificação, porque é muito grande e muito longa. Pastor Wilson, sempre muito bom ouvir o pastor, sempre muito bom. Por isso que eu sempre trago ele, gente. É um maná do céu, amém, queridos? Hein, pastor? Eu marquei aqui na minha Bíblia, já estamos terminando, tá, gente? 2 textos só. No dia 20 de julho de 2002, pastor Wilson pregou uma mensagem, eu anotei aqui. Na minha posse, meu primeiro ministério, lá na Nova Esperança. Lembra-te de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E um outro texto, pastor Wilson. Cadê pastor Wilson? Eu pensei que tinha sido arrebatado. Mas eu estou aqui também, não pode ser.
Um dia, pastor Wilson, eu lendo a Bíblia, o Espírito Santo falou assim para mim: esse é o pastor Wilson. O texto está aqui, ó. Hebreus, só dá Hebreus hoje. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Pastor Wilson, se eu pudesse definir o irmão, seria esse o versículo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor me ensinou. Vamos ficar em pé, irmãos? Senão eu vou chorar aqui. Homem não chora. Aí alguém falou, claro que chora. Até Jesus chorou, me quebraram na palavra, né? Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Enquanto isso, vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, queridos? Depois eu volto fazendo a oração final. Hoje é festa, irmão, ninguém está com pressa. Ainda tem almoço aí, ó, 0,800, que bênção. Quero agradecer os irmãos que vieram aí, né? Tem gente da ilha, tem gente da Tijuca. Pastor, está cheio de ovelha sua aí, pastor. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Ó, o Luiz Carlos, estou vendo Eliseu. Tem mais alguém que foi ovelha do pastor Wilson? Levanta a mão assim. Aí, ó, tem a Vanderléia também. Tem uma turma aí. Depois vamos tirar uma foto aqui juntos. Vamos louvar a Deus, então. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados.
Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, por esse grande privilégio, Senhor, de estar aqui nesse lugar, na comunhão com os irmãos, ouvindo tanta história, Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor Deus, louvando o teu nome. Que privilégio estar nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que a boa obra que o Senhor começou a fazer em nossas vidas neste culto, que essa boa obra seja completada pelo Senhor, Espírito Santo. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados, protegidos pelo Senhor, e tenhamos um dia iluminado pelo Espírito Santo. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado por ficar até essa hora, tá? Vou na paz de Jesus. Tem um almoço lá embaixo, tá, gente? Deus abençoe todos.